Olá pessoal, dando continuidade à nossa série de testes com multímetro, nós vamos ver hoje sobre os MOSFETs, como testar um MOSFET, com multímetro. Eu separei 3 MOSFETs para falar sobre eles, mas eu vou usar apenas um na hora do teste, porque é bastante semelhante a forma de testar, mudando apenas alguns parâmetros. Esses parâmetros são obtidos através do datasheet, então para se testar bem um MOSFET é importante se ter um pouco de intimidade com o datasheet. Carlos, como é que se adquire essa intimidade? A gente adquire ela lendo. Como qualquer texto, a gente tem que ler e ir comparando, os valores que estão no datasheet, os parâmetros, com os parâmetros que a gente vai aprendendo no dia a dia. Então aqui no caso, vamos pegar o primeiro MOSFET que eu escolhi. É um MOSFET de baixa potência para uso normalmente em circuitos que demandam 500 mA em corrente contínua. O BS170 é um MOSFET muito utilizado às vezes para você aumentar a capacidade de uma porta, de um microcontrolador, ou acionar, por exemplo, mesmo um amplificador operacional que tem uma saída média de 20 mA, 40 mA, você pode usar um MOSFET para aumentar essa saída aí para 500 mA, tá ok? O diagrama do MOSFET que está representado aqui, ele é composto, ele é um transistor, então ele é composto pelo gate, que é parecido com a base do BJT, do transistor NPN, PNP. Ele tem um gate, ele tem um dreno e um source. E ele pode ser do tipo N, N channel, do tipo N, com a setinha para dentro, ou do tipo P, com a setinha para fora. É a forma, é o substrato que ele é construído. O gate, ele não tem polaridade. O gate, ele funciona como se fosse um capacitor. Ele é uma camada de óxido que é depositada sobre esse substrato, positivo ou negativo, que quando carregado, ele influencia na formação de uma resistência entre o dreno e o source. Então, quando ele está desligado, essa resistência é muito alta. E quando ele está desligado, quando ele está ligado, que forma essa capacitância que você carrega esse capacitor, ele passa a baixar essa resistência entre o dreno e o source. Os MOSFETs de potência, eles tipicamente têm um transistor, ou um diodo, no sentido inverso da corrente. Para quê? Para quando ele desligar, a descarga indutiva da corrente passar pelo diodo e não forçar o transistor, inversamente, não dá um pico inverso no transistor. Certo? A corrente normalmente ela flui do dreno para o source, ok? Então aqui o source fornece elétrico para o dreno, ou o dreno fornece lacunas para o source. Por isso ele conduz no sentido do dreno para o source. É a forma convencional do fluxo da corrente. Tá, ok? Então vamos ver os outros dois. O outro que eu separei é o IRF 510. O IRF 510 ele trabalha com níveis de 50 watts de potência, até 50 watts por transistor. Tá, ok? E ele tem uma resistência entre o dreno e o source, quando ligado, de 0,54 ohms. Se eu aplicar uma tensão entre o gate e o source de 10 volts, quando ele estiver plenamente carregado, ele vai ter uma resistência de 0,54. Carlos, por que plenamente carregado? Porque o gate funciona como um capacitor. Então ele tem um tempinho de carga, mesmo que milissegundos, microsegundos, ele tem um tempo de carga. Então é importante levar isso em consideração no projeto. No caso do teste, isso não vai influenciar. A gente vai aplicar uma tensão de 10 volts e vai medir a resistência entre o dreno e o source. É claro que eu não vou aplicar a tensão de uma vez só. Eu quero mostrar para vocês
ele mudando essa resistência entre o dreno e o source. Então eu vou aumentando essa tensão aqui a partir do momento que ela tiver a tensão de threshold. Vamos ver aqui. Cadê a tensão de threshold aqui? Tchananã, tchananã. Vamos ver aqui no datasheet. Cadê? Normalmente é representado por pH. Tá aqui, ó. Gate Source Threshold Voltage. Né? Então, ele começa no mínimo a 2 volts. Então é preciso que se aplique no mínimo 2 volts. Com 2 volts ele já começa a conduzir entre o dreno e o source. E o máximo, né, 4 volts. Então ele começa a ter a corrente aí ideal com 4 volts. Tá ok? A tensão dreno source igual a tensão gate source. E uma corrente de dreno de 250 mA. São as condições que foram testadas para se levar a se ter esses valores. É importante a gente adquirir uma certa intimidade com o datasheet a partir de agora, porque são informações muito relevantes para a gente testar. Então a gente já sabe a tensão de threshold do gate, né? Vai ser de 2 a 4 volts, e a gente já sabe a drain source on state resistência, que é a resistência quando ele está ligado, né? Eu tendo 10 volts no gate, ele tem que apresentar uma resistência de 0,54 ohms. Isso para o IRF 510, que a gente vai usar esse aqui no teste. Um outro transistor que eu separei, só para título de ilustração, é o IRFZ34. O IRFZ34 tem tensão limite dreno source de 60 volts. Ele é interessante porque quando a tensão de gate source é 10 volts, ele apresenta uma resistência de 0,05 ohms. Então ele apresenta uma resistência muito baixa. Tá ok? E vamos ver aqui o threshold dele, aqui, qual que é. O Gate Source Threshold Voltage é a mesma coisa, tá vendo? De 2 no mínimo a 4 volts. Tá ok? Então nós vamos tentar, através do teste, eu vou fazer isso de uma forma bem experimental, mostrar isso. Algumas pessoas, para atingir essa tensão de threshold, ele usa 2 capacitores em série e coloca o capacitor entre o source e o gate. Ele carrega com o multímetro os capacitores e coloca entre o source e o gate. Eu não vou usar essa estratégia, eu vou usar a estratégia da fonte, né? Com uma fonte regulável, eu vou ir aumentando lentamente a tensão e mostrar a redução de resistência entre o gate, entre o dreno e o source. Eu vou fazer isso porque eu acho que esse teste ele demonstra melhor o funcionamento do transistor, tá certo? A gente pode usar também uma bateria de 9 volts, né? Você coloca o multímetro entre o dreno e o source e a bateria, o negativo no source, e dá um toquezinho no gate com o positivo da bateria de 9 volts. Ele vai passar a conduzir nesse momento. Para parar de conduzir, é só fechar um curto entre o gate e o source. Aí ele para de conduzir. Tá ok? Então vamos para a bancada. Então agora aqui na bancada, nós vamos conectar o transistor.
Eu vou mudar o meu multímetro aqui para a escala de ohms, 200 ohms. Não, vou colocar aqui, começar com 2 kΩ. Vou tirar as pontas de prova comum e para facilitar eu vou usar essas pontas de prova que tem uma garrinha. Tá certo? Então, vamos pegar aqui o nosso o 510. Aqui eu tenho IRF Z35, 35 ou 34? 34 e o BS 170, né? Eu vou usar o 510. Eu tenho gate, dreno e source, né? Então aqui, ó, gate, dreno e source, ok? Vou ligar o negativo no source e o positivo no dreno. Tá certo? Ó. Então aqui eu vou pegar a minha fonte de tensão, né, a minha fonte regulada, e vou ligar o negativo no source. Se eu conseguir, né? Que essa garrinha aqui ela é terrível. Ela é muito ruim. E eu vou usar a pontinha só para dar o toque no gate, tá certo? Então, ó, a partir, ó, tá zero, não tá vendo carga, leitura. Ah, pera aí que eu vou ter que usar a fonte variável, então eu vou ter que deixar aqui. Pronto, é meio trabalhoso, mas vale o teste. Então eu vou começar a aumentar a tensão levemente. Eu vou descrevendo aqui, eu estou com 100 mV, 200 mV, 500 mV, 600, 700 mV, 800, 900 mV, 1 volt, 1.1, 1.2 volts, 1.4 volts, vamos chegar a 2 volts aqui. 2 volts, não conduziu ainda. Vamos subir aqui um pouco mais do que 2 volts. Vamos subindo aqui. Aí, ó, já começou a conduzir, ó. Eu cheguei a 3 volts, ó. Eu vou abaixar abaixo de 2 volts. Vou subir aqui até 2,5. Vamos ver se eu consigo aqui 2,5 aqui. Não, aqui no, na fina não foi. Ó, 2,5 ele já começa a conduzir, ó. Aí ele conduzindo aí, ó. Deu 490 ohms.
Tá vendo? Com 2,5. Com 2,5 aqui. Vou colocar o mais preciso aqui possível. Ó. Tá vendo? Conforme a tensão que eu aplico no gate, ele apresenta uma resistência entre o dreno e o source. Se eu aplicar 10 volts, vou subir aqui até 10 volts. 9, tô subindo devagar. 10 volts. Precisamente 10 volts. Eu preciso baixar a escala aqui, ó, porque o meu multímetro não vai conseguir medir. Ó, deu 1.6 ohms com 10 volts, ok? Eu vou subir um pouquinho mais do que 10 volts. Vamos ver aqui. Ó, não baixa. Eu tô com 15 volts, que é o máximo que eu consigo aqui, e ele chegou à tensão a resistência de 1.5 ohms. Tá ok? Vamos ver se ele está esquentando. Ó, não esquenta não, porque ele está trabalhando com correntes muito baixas. Então, apesar dessa dificuldade para fazer o teste do transistor MOSFET, de precisar do multímetro, garrinha para prender dreno source, para medir a resistência, uma fonte de tensão para poder aplicar no gate, uma fonte de tensão variável, para a gente ir aumentando, esse teste, ele é o teste mais seguro do funcionamento do transistor MOSFET. Como vocês puderam ver, eu avaliei precisamente a partir do momento que ele passa a conduzir, né, até o momento que ele apresenta a menor resistência, tá certo? Então, não vamos ter preguiça de fazer teste, vamos fazer o teste da melhor forma, da forma mais eficiente, ok? E com esse teste a gente pode avaliar se é um transistor falsificado, se não é, comparando entre fontes que a gente tem uma maior confiança e aquela fonte que a gente comprou porque o preço era mais barato. Continuando o nosso teste aqui, nós vamos avaliar o estado do diodo, né, interno. Então vamos voltar agora aqui a ponta de prova original, para ficar mais fácil. Eu vou colocar no teste de diodo e vou testar para ver se o diodo tá ok. Ó, preto no dreno, vermelho no source. Conduziu. O inverso não pode conduzir, ok? Se conduzir, dá um toquinho faz um curto entre o gate e o source para que ele pare de conduzir. Ó, conduziu aqui, então, ó, não pode, tá? Ele está conduzindo ainda. Então vamos dar um toque aqui para ele descarregar. Fecha o curto entre o source e o gate. Continua conduzindo. Ah não, aqui foi erro meu, perdão. Aqui ó, preto preto no source, vermelho no dreno. Não conduz. Preto no dreno, vermelho no source. Conduz. Tá certo? Se eu der um toque aqui, ó, a resistência pode mudar. Se eu der um toque no source. Aí, ó, não conduz.
Alguns multímetros têm tensão suficiente para fazer conduzir. Esse aqui não tem. Esse aqui não tem. Tá certo? Então é isso aí. Ok? Para fazer o teste do diodo interno, tá ok? Esse teste. Então, muito obrigado por terem assistido. Eu peço que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, conversem com seus amigos sobre o que viram e convidem eles a virem até o canal, compartilhar suas ideias. Vamos conversar um pouco, entendeu? É importante para a gente ampliar o nosso aprendizado de eletrônica, né? E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo, ok? Obrigado!